a nossa primeira leitura para hoje, está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 a 5. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. A segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu, e nesse capítulo 3 nós recebemos de Paulo uma lista de qualidades negativas a respeito da humanidade, com as quais infelizmente temos que conviver hoje. Há mais de 2000 anos atrás, Paulo escrevia coisas que apareceram no jornal hoje pela manhã, em pleno 2022. E aqui nós recebemos uma listagem de qualidades negativas a respeito da humanidade, que realmente são todas as qualidades, ou a maioria das qualidades, relacionadas ao comportamento humano. Ele diz que nos últimos dias, como está subtitulado em algumas traduções da Bíblia, em algumas Bíblias, essa passagem está subtitulada como o homem dos últimos dias. E ele diz a Timóteo que esses últimos dias seriam tempos trabalhosos. No original grego está escrito a palavra que significa furiosos, que o evangelista Marcos também usa no capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos, naquela passagem bastante conhecida a respeito do endemoniado gadareno. É essa mesma palavra Paulo usa aqui, e poderíamos traduzir do original grego que sobreviriam tempos furiosos. E é uma sensação que nós temos hoje em dia, quando vemos a TV, quando saímos na rua, quando conversamos com pessoas, quando ouvimos as notícias, temos essa percepção de que vivemos tempos realmente furiosos. E aqui, essas qualidades que são observadas por Paulo, são coisas com as quais, infelizmente, mais uma vez eu vou dizer, infelizmente nós estamos acostumados a ver homens amantes de si mesmos, ou seja, egocêntricos, egoístas, avarentos, pessoas que querem tudo para si, presunçosos, pessoas que acham que são mais do que são, ou que são algo que eles não são, soberbos, blasfemos, desobedientes, traidores, obstinados, orgulhosos, né? Todas qualidades muito negativas. E aqui no versículo 4 ele diz: mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É uma coisa que nós vemos também, infelizmente, hoje. Pessoas, seres humanos, que estão muito mais voltados para os prazeres do mundo do que para as coisas de Deus. E no versículo 5 ele diz: tendo aparência de piedade. Presta atenção nisso aqui. Esse versículo me chama muita atenção. Versículo 5 diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Paulo faz uma série uma listagem de qualidades negativas dos seres humanos, só que aqui no versículo 5 é como que ele dá uma virada na temática, porque ele já aborda a pessoas que podem ter uma aparência de pessoas piedosas, mas negam a eficácia dela. Como negam a eficácia dela? Através do seu comportamento, porque não é somente o que eu digo que eu sou.
O que é mais importante é o que eu sou. E aqui no versículo 5, Paulo está enfatizando que haveria pessoas que reuniriam todas essas qualidades que estão descritas antes, só que teriam aparência de piedade. Só que também Deus, já usando as palavras do apóstolo Paulo aqui, através desse versículo 5, no finalzinho, Deus usa Paulo para mim e para você nesse dia para dizer: destes, ou seja, de todos aqueles que reúnem essas qualidades e daqueles que aparentam piedade, mas negam a sua eficácia, diz: destes afasta-te. Destes afasta-te. Ou seja, a mensagem que Deus nos dá a respeito dessa descrição do que nós estamos vivendo hoje, e no final dessa passagem ele diz: se afasta de pessoas que são negativas, se afasta de pessoas que têm uma aparência de piedade, mas negam a sua eficácia. E eu quero contextualizar essa passagem lendo uma passagem anterior nessa mesma carta, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 24 e 25, um pouco antes dessa leitura com a qual nós começamos hoje, porque se bem Paulo descreve todas as qualidades negativas da humanidade que viria nos últimos dias, os quais já estamos vivendo, existe uma contraposição a respeito de como deveria ser a conduta de um homem de Deus, de um servo de Deus, de um homem e uma mulher de Deus. E Paulo escreve aqui, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 e 25, ele diz: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Essa passagem Paulo escreveu a Timóteo antes da nossa primeira passagem que nós lemos aqui. E aqui ele descreve de como deveria ser, de como tem que ser a conduta de um homem, de uma mulher de Deus, de um servo do Senhor. E você vê que as qualidades que são descritas aqui são completamente contrárias às qualidades do homem dos últimos dias. Vamos analisar aqui. Aí ele diz que ao servo do Senhor convém não contender, ou seja, buscai a paz com todos, que já falamos disso aqui no nosso canal a respeito de Hebreus. Buscai a paz com todos, ou seja, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Mansidão, uma qualidade, um fruto do Espírito. Manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo, mais uma vez, Paulo usa aqui a palavra mansidão, instruindo com mansidão aos que resistem, para ver se porventura Deus lhes dará arrependimento. Ou seja, aqui Paulo já está nos descrevendo que existe uma parcela da humanidade que se resiste ao Evangelho de Cristo, se resiste à palavra de Deus, mas ao homem de Deus convém não contender e expor a palavra de Deus com mansidão, ensinando, instruindo com mansidão aos que resistem, que são aqueles que são contrários. E aqui me chama muita atenção que diz, para ver se Deus lhes dará arrependimento, ou seja, o arrependimento vem de Deus. Uma coisa que nós temos que entender é a soberania de Deus sobre todas as coisas. A soberania de Deus diz, para que Deus lhes, porventura, lhes dê arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar. Se alguém tem que despertar, é porque esse alguém está dormindo. E nós vemos hoje que muita gente que não tem a luz do Evangelho, como já falamos aqui a respeito de João, capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, aqueles que estão presos,
aqueles que estão, como diz aqui, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Aquele que não tem a luz do Evangelho, ele está preso. Nesses últimos dias, nós vemos muitas pessoas presas nos laços do diabo. As pessoas estão dormindo, elas não têm a luz do Evangelho. Já conversamos disso aqui também, a respeito da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, que diz que o Deus desse século cegou-lhe seu entendimento para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E aí ele diz para conhecerem a verdade e tornarem a despertar. Volto a dizer isso, tornarem a despertar e se desprender dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Quero te convidar agora a me seguir na leitura, na primeira carta de João, capítulo 2. Primeiro eu vou ler o versículo 18, que diz assim: filhinhos, é já a última hora, e como já ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. 1 João capítulo 2, versículo 18, João nos introduz na palavra anticristo. Só que o que me chama mais atenção dessa passagem é que ele diz que agora muitos se têm feito anticristos, ou seja, existe o anticristo e existe muitos anticristos, o que eu entendo seja aqueles que se opõem a Cristo. E nessa mesma leitura, no versículo 22, ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E no 23, ele diz: qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. O mentiroso é aquele que diz que Jesus não é o Cristo. O mentiroso é aquele que se opõe às coisas de Deus. Como está escrito na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Exatamente isso. Por isso que estamos falando a respeito dos últimos dias, por isso que estamos falando a respeito de um monte de qualidades negativas, totalmente contrárias a Deus em relação aos seres humanos, que nos levam ao entendimento de que o mundo jaz no maligno. E aqui eu quero convidar você para continuarmos na leitura, porque no vídeo nós gostamos de trazer conceitos que temos como convicções para a nossa vida, mas que todos eles estejam sustentados pela palavra de Deus. Em Lucas, no capítulo 4, no versículo 6, Lucas, uma passagem muito conhecida no capítulo 4, Lucas, um dos evangelhos sinóticos, né? Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ele é tentado durante um tempo determinado, e no versículo 6, numa dessas descrições da tentação de Cristo, no versículo 6 diz: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e o dou a quem eu quero. Já conhecemos essa passagem. Jesus é levado ao alto do monte, lhe é mostrado todos os reinos da terra, seu poder, sua glória, e o inimigo diz a ele: tá vendo tudo isso aí? Eu vou dá-lo a você, porque a mim me foi dado e eu o dou a quem eu quiser. O entendimento que temos dessa palavra, que todo o poder do mundo, todos os reinos do mundo estão sujeitos à ação do inimigo, à ação do maligno. Por isso que João escreve que o mundo jaz no maligno. É muito importante nós entendermos isso. O mundo jaz no maligno. E Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 30, diz: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Muito claro isso. Fica muito claro isso para nós. Quem não está com Cristo está contra Ele.
Exatamente, existe um antagonismo. É muito importante nós entendermos isso, queridos irmãos. Aquele que não está com Cristo está contra Ele. E Paulo, já para completar o entendimento a respeito do mundo e a respeito do porquê estão acontecendo essas coisas no mundo nesses últimos dias e a respeito de porquê que as pessoas se comportam como se comportam. Romanos, no capítulo 8, Paulo escreve no versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Não por sua vontade, ou seja, a criação ficou sujeita à vaidade, né? Vaidade, nós conhecemos essa palavra. Salomão escreve em Eclesiastes capítulo 1, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Disse assim, que a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, ou seja, não por vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou. No versículo 21 diz, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade dos filhos da glória de Deus. Mais uma vez, Paulo enfatizando a respeito da criação como um todo e a criatura, aquilo que foi criado por Deus, mas agora está sujeita à servidão da corrupção, da qual precisa ser liberta. Precisa ser liberta. É muito interessante isso. Muito interessante nós termos esse entendimento de que a humanidade está presa nos laços do diabo, que o sistema está preso na corrupção do mundo, mas, para nós encerrarmos esse raciocínio, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 16, Paulo escreve, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Ou seja, o que Paulo está nos dizendo? Abre a sua mente, abre o seu entendimento. Não olhe mais com olhos carnais, olhe com olhos espirituais, porque ele diz, a ninguém mais vemos ou conhecemos, melhor dizer, aqui está escrito, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. O que Paulo está querendo nos dizer? Que agora não podemos olhar para as pessoas com olhos carnais, temos que olhar para as pessoas com olhos espirituais para nós entendermos o que há por trás e o porquê que o homem dos últimos dias se comporta como está se comportando. A ninguém mais conhecemos segundo a carne. É com isso que eu quero terminar essa mensagem e para te dizer que você e eu temos que investir mais em nossa visão espiritual. Amém? Quero deixar a todos com esse entendimento nesse dia, para a honra e glória do Senhor, e te lembrar, onde você estiver, quando você estiver, lembre-se, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos.